Fala galera, eu sou o Gustavo, E eu sou o Lucas. nós somos o grupo 4 e hoje nós vamos falar desde os tipos de cabo até a preparação da fibra para emenda, conectorização e por aí vai. Pois bem, os cabos óticos eles são estruturas utilizadas no empacotamento de fibras óticas, tendo a função de proteção na hora do manuseio. Atualmente, os cabos utilizados eles devem ser resistentes para que dessa forma não aconteça o quebramento das fibras, né? Ocasionado por possíveis choques promovidos durante a instalação. Mas, Gustavo, quais exemplos a gente pode citar de cabos óticos? Cara, como exemplo, a gente pode citar os cabos submarinos transoceânicos, que suportam a pressão de quilômetros de colunas d'água em cima deles. Um outro exemplo de cabo ótico é o aéreo, né, que sofre com a variação externa de temperatura e que mesmo assim opera de forma constante e eficiente, independentemente desses obstáculos. Lucas, você poderia falar um pouco sobre o cabo mais produzido no Brasil atualmente? Opa, com certeza. O cabo com estrutura Luzi, que contém basicamente fibras soltas dentro de um tubo plástico, ele se difere um pouco dos cabos convencionais, os quais eles possuem de 1 a 12 fibras. Esses, porém, suportam até 216 fibras na sua configuração, tendo aplicações aéreas e subterrâneas. Outras estruturas que podemos falar é sobre a estrutura Ribbon, que são fibras envolvidas em uma espécie de fita, sendo compactadas em blocos. E os de estrutura tight, eles possuem essas fibras conectadas diretamente ao cabo, sendo as primeiras a serem fabricadas pela Telebrás. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as estruturas dos cabos. Podemos falar dos cabos com estruturas metálicas, que atualmente são poucos fabricados devido aos elementos metálicos do cabo acabarem gerando uma indução elétrica. Podemos falar também dos cabos dielétrico, os quais possuem uma menor massa e eles utilizam a aramida, né, uma estrutura semelhante ao aço. Também existem os cabos que utilizam uma espécie de geleia que amortece os choques mecânicos e absorvem o hidrogênio para melhorar a transmissão de dados, por exemplo. E estes cabos são chamados de cabos OPGW, Optical Ground Wire. E Lucas, onde cada tipo de cabo é instalado? Pois bem, os cabos metálicos e dielétricos são instalados em áreas de dutos e áreas subterrâneas. Para instalações aéreas, são utilizados os cabos que apresentam estruturas mecânicas mais robustas, para que sejam instalados em postes e vãos máximos, previamente definidos e que possam suportar o próprio peso. Áreas submarinas são usados os cabos com uma estrutura própria, a fim de evitar a corrosão dos mesmos. E por fim, para redes locais, os cabos são os mesmos de estruturas aéreas, operando com 2 a 8 fibras. Gustavo, e como funciona a instalação dos cabos? Cara, a qualidade da instalação dos cabos óticos é um dos fatores mais importantes em uma rede de comunicação de dados. E elas se diferem por dois tipos. Existe a instalação interna, né, que utiliza cordões óticos, esses sendo pré-conectorizados ou não, e tem a instalação externa, que se dá em bandejas ou canaletas, podem ser subterrâneas em dutos, pode ser subterrânea diretamente enterrada, e também a instalação externa aérea, né, autossustentada. Bacana, cara. E quando essa fibra quebra? Cara, é uma ótima pergunta. O conserto de uma fibra ótica, né, o seu reparo, ele pode ser feito de três modos distintos. As fibras elas podem ser fundidas, elas podem ser unidas por meios mecânicos e também podem ser emendadas por conectorização. Agora vamos bater um papo sobre conectores ópticos. Para começar, o que seria um conector óptico? Bem, basicamente ele é um dispositivo que pode ser casado ou descasado repetidamente, com dispositivos similares para transferir luz entre duas extremidades de fibra, ou entre uma extremidade de fibra e um transmissor ou receptor. Esses conectores podem ter dois tipos de acoplamento, os frontais e os lenticulares. Alguns fatores que influenciam na qualidade do conector são o alinhamento, montagem e característica de transmissão das fibras. E com isso,
eles são ferramentas importantes que servem de interface para vários tipos de equipamentos, como a conexão entre cabos tipo fibra-fibra e conexão entre equipamentos e a rede. Com base nessas últimas informações, é importante sabermos as principais características que tornam um conector óptico de boa qualidade. Bom, Lucas, e para um conector óptico ser considerado de boa qualidade, nós esperamos que ele tenha baixas perdas por inserção e reflexão e que ele garanta, né, uma estabilidade elétrica na conexão. Um fator importante que ajuda na instalação dos equipamentos é ter uma montagem simplificada, porque geralmente um técnico ele precisa conectar centenas de cabos. Então, quanto mais simples for a conexão, maior vai ser a garantia de que não acontecerão falhas e cabos soltando, por exemplo. Uma outra característica, né, é ter uma boa estabilidade mecânica e serem tipos padronizados pela indústria, porque assim eles facilitam, né, uma troca, por exemplo, e uma integração com outros equipamentos de outras marcas. Para terminar, acho que vale ressaltar também que os conectores é interessante que eles tenham um custo baixo de operação, né, e de aplicação e manutenção, a fim de baratear os custos dos projetos. Bacana, Gustavo. Agora a gente pode falar algumas coisas sobre outras características importantes desses conectores. A perda de inserção é a medida de perda do sinal no ponto de conexão. A perda de retorno é a medida da reflexão da luz em direção à fonte. Dentro desse contexto, os conectores ópticos são aplicados em situações como nas extensões ópticas, as chamadas pigtail, e em cordões ópticos adaptadores. Interessante, Lucas. E no mercado, né, temos alguns tipos de conectores que são comumente encontrados, dos quais vale a pena ressaltar alguns aqui. Para começar, a gente pode falar do ST, né, que é o Straight Connector, muito utilizado em comunicação de dados e seu formato de conexão ele é girando para encaixar, né, em um socket com mola. Temos também o SC, né, que é o Subscriber Connector, que é desenvolvido por uma empresa japonesa e ele é apto a suportar forças de tração que os conectores ST, que falamos agora há pouco, não conseguem suportar. Um outro tipo de conector amplamente usado em redes locais, né, sensores e equipamentos de medida é o conector E2000 Diamond. Também podemos citar, como último, mas não menos importante, o conector FC, o Fiber Connector, que é do tipo parafusável, né, o que acaba dificultando um pouco a sua conexão comparado aos outros conectores. Pois bem, agora vamos falar um pouco sobre a atenuação dos conectores. Como o Gustavo comentou anteriormente, os conectores sempre vão apresentar algum tipo de atenuação, similarmente às atenuações que encontramos nas emendas das fibras. Os fatores que causam a atenuação podem ser provenientes de fatores intrínsecos, que são associados à fibra ótica utilizada, ou a fatores extrínsecos, que são associados à conectorização, que é quando acoplamos conectores a um ou mais cabos. Eu acho que é importante também contar com os fatores que geram perda nos sistemas, né, que contêm as fibras óticas. Falando agora um pouco sobre esses fatores, né, os fatores intrínsecos, a gente tem diferentes tipos de fibra óticas com diferentes diâmetros de casca que necessitam de diferentes tipos de conectores com diferentes sistemas de travamento de fibra. Agora, em relação a fatores extrínsecos, as perdas elas acontecem nas conectorizações, como o Lucas comentou, né? Acontecendo o deslocamento lateral, longitudinal e o desalinhamento angular entre as fibras. Falando um pouco agora sobre os acopladores óticos, que são os dispositivos multiportas que permitem combinar ou separar sinais luminosos, os acopladores passivos são dispositivos puramente ópticos, que operam como guias de onda luminosa ou elementos de transmissão, reflexão e refração da luz. Esses acopladores, inclusive, eles são amplamente usados, né, como elementos básicos de interconexão em vários sistemas e redes locais com fibras óticas. Eu acho que é importante também ressaltar que a gente tem diferentes tipos de acopladores, como o estrela e o T, por exemplo. O acoplador estrela, ele conecta N entradas em N saídas.
sendo que a potência de entrada ela é dividida entre todas as saídas. Já o acoplador T, ele é amplamente usado quando temos transmissão e recepção, utilizando uma única fibra ótica. Quando temos um sistema que usa acopladores óticos para multiplexadores bidirecionais broadcast, conhecidos como CATV, se uma das suas derivações estiver desconectada, o sinal refletido no conector pode comprometer o desempenho da mesma estação que o transmite. No caso do CATV, que atualmente emprega a modulação analógica. Para evitar esse tipo de problema, é empregada uma técnica de contato físico em ângulo que proporciona baixo retorno quando conectado e desacoplado do sinal refletido quando desconectado. Bom, galera, agora nós vamos falar um pouco sobre os testes em fibras óticas. Assim como a implementação e monitoramento de qualquer sistema, seja ele mecânico, hidráulico, elétrico, e por aí vai, uma etapa extremamente importante é a testagem dos equipamentos. A etapa de teste ela nos auxilia no monitoramento de possíveis danos e avarias dos sistemas, visando minimizar problemas no funcionamento do projeto como um todo. Quando nós falamos em comunicações óticas, é necessário nos atentarmos tanto para as fibras em si, quanto para os cabos, os conectores, as emendas, porque qualquer tipo de imperfeição ou de avaria nesses dispositivos resulta em perda significativa. Dois equipamentos muito utilizados, na manutenção e instalação de sistemas óticos são o medidor de potência ótica, o Power Meter, e o OTDR, que é o reflectômetro óptico no domínio do tempo. Lucas, você pode falar para a gente um pouco sobre o Power Meter? Mas é claro, Gustavo. Este equipamento ele faz a comparação do sinal óptico recebido com o sinal transmitido. Ou seja, ele faz a medição da potência transmitida em uma fibra ótica a fim de determinar qual potência ótica é perdida na transmissão. Em termos de mercado, são mais comercializados equipamentos que fazem medições de atenuação para os comprimentos de onda de 1330 a 1550 nanômetros para fibras monomodo e 850 nanômetros para fibras multimodo. Para garantir um bom uso do equipamento, são orientadas algumas técnicas e normas. Quando se trabalha com redes de dados e redes telefônicas, uma metodologia de calibração muito utilizada é a inserção, a qual visa analisar as diferenças de potência medidas na calibração e nos links óticos, determinando a atenuação do sistema de comunicação. Nessa técnica, são utilizados um cordão óptico de referência e uma fonte de luz para calibrar previamente o Power Meter. E também, como comentamos, um outro equipamento muito comumente utilizado é o OTDR. E o seu funcionamento é baseado na determinação da perda por unidade de comprimento, sendo aplicável principalmente para análise de emendas e conectores, monitoramento de fibras com comprimento longo, como por exemplo cabos de comunicação entre cidades e cabos submarinos. Vamos falar um pouco sobre infraestrutura. Os tipos de redes ópticas que temos são redes aéreas, redes subterrâneas e redes submarinas. Quando falamos de uma rede completa de comunicação óptica, é comum observarmos a combinação dos três tipos. Em relação às redes aéreas, podemos falar sobre sua implementação. É comum que elas sejam reaproveitadas as estruturas já existentes das redes elétricas instaladas pelas concessionárias de energia. Mas caso não seja possível, é instalada uma nova infraestrutura. Para essas infraestruturas, são utilizados postes, cordoalhas e caixas de entrada. Agora falando das redes subterrâneas, elas são normalmente mais custosas, tendo em vista que são necessários mais recursos para a implementação e consequentemente, mais tempo. Esses fatores são em funções de que tem que se considerar fatores como tipo do solo, construção de valas, fatores que precisam ser analisados juntamente com profissionais e equipamentos voltados para estudos geográficos. De forma geral, os principais parâmetros de infraestruturas são esse tipo de rede. Para esse tipo de rede são dutos, subdutos, caixas de passagem e caixas de emenda.
Por fim, temos as redes de fibra ótica submarinas. Para esse tipo de rede, temos como infraestrutura básica uma estação terrena, localizada no que se chama de plataforma ou parte do continente, cabos e amplificadores óticos, sendo colocados entre as distâncias de até 60 quilômetros para as fibras de terceira geração e 100 quilômetros para as fibras de quarta geração. Um fator importante que deve se considerar quando falamos de redes submarinas é que os componentes precisam ser projetados para aguentar altas pressões, tendo em vista a profundidade que são instalados e proteções contra animais que podem danificar os equipamentos. Falando agora um pouco sobre os filtros, né, nós podemos destacar entre os designs mais utilizados o Fabio Perot, o Mack Zehnder, o Michelson e os filtros acústicos óticos. Filtros são necessários nos sistemas óticos que utilizam WDM para diminuir a dispersão cromática em sistemas que transmitem com um único modo. Existem hoje duas tecnologias para a fabricação de filtros. A primeira é a óptica integrada, né, que são filtros. Os filtros eles são construídos em semicondutores, compostos por guias de onda retangulares. E um segundo modo é a fibra ótica mesmo, né? Os filtros eles são construídos através de mudanças na estrutura da fibra em si. Bom, vale destacar que são características importantes dos filtros a largura de faixa estreita, pois com o aumento do uso dos sistemas WDM, a largura dos filtros, medidas considerando uma queda de 1 dB, devem ser estreitas o suficiente para não ocorrer interferência entre canais adjacentes. O segundo fator seria a baixa perda de inserção. O terceiro fator é a independência em relação à polarização da luz, pois a polarização da mesma na fibra muda aleatoriamente com a temperatura e outras variantes do ambiente. O quarto fator seria a estabilidade em função de mudanças na temperatura ambiente. O quinto fator, o baixo custo. E por último, o comportamento em relação ao plano na faixa de sua BW, com a queda acentuada após 1 dB de perda. Bom, agora para finalizar, as grades de Bragg, comentando um pouco, são formadas através da variação do índice de refração do meio pelo qual a luz se propaga. Uma grade de Bragg é um pequeno pedaço de fibra ótica projetada para filtrar comprimentos de onda da luz. Em sistemas óticos, são utilizadas com diferentes finalidades. Sempre associadas à seleção dos números de lasers, são empregadas para diminuir a largura espectral da luz gerada e, quando produzidas em seções de uma fibra ótica, são utilizadas como filtros e compensadores de dispersão. Este é o final do nosso podcast. Esperamos ter contribuído para o aprendizado dessa parte da matéria e até a próxima.